Você está lendo a história, Ruth. Vire algumas páginas e encontrará um homem branco chamado J.D.B. De Bow dizendo que a escravidão é boa porque, entre outras coisas, ela dá aos brancos pobres alguém a quem menosprezar. Isso é história. Aconteceu, não importa se te ofende ou não. Uma boa parte dela me ofende, mas não tem nada que eu possa fazer em relação a isso. Oi, aqui é a Jéssica e eu tô vindo aqui de cara limpa, de cabelo lavado, porque era urgente que eu falasse sobre essa leitura que eu acabei de fazer. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Resolvi gravar essa resenha imediatamente após o fim da leitura, porque eu precisava muito indicar esse livro, recomendar essa leitura, já que ela se tornou uma das minhas favoritas do ano e da vida também. Eu devorei esse livro num fim de semana, e se eu tivesse tido tempo para ler os dias inteiros, eu teria lido em pouco mais de 24 horas, com certeza. É uma leitura que prende a gente, que mergulha na história da narrativa e não dá vontade de largar, não dá vontade de abandonar, apesar de o tema ser bastante pesado porque vai tratar da escravidão. Mas antes de eu falar da história, da narrativa, dos personagens, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal aqui embaixo, ativar as notificações para não perder nada do que eu publicar daqui pra frente e também deixar um joinha no vídeo, que isso ajuda muito o meu trabalho. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da Dana, uma mulher negra que mora na Califórnia, e a gente descobre que ela é casada com um cara branco que se chama Kevin, e eles estão finalmente se mudando para sua casa nova quando a narrativa começa. A gente tem uma ideia de que se passa tudo isso em 1976, só que justamente no dia da mudança de casa que eles estão fazendo, acontece uma coisa bizarríssima com a Dana, que é o seguinte: ela é transportada para uma outra época, para um outro local, e ela não sabe como isso aconteceu. Então essa é a pegada da ficção científica que tem aqui nesse livro. Vai ter viagem no tempo, sem explicação nenhuma sobre isso, porque não é o objetivo do livro, mas essa personagem, a Dana, ela vai então conseguir ir pro século XIX, pro comecinho do século XIX, pro lugar que ela não conhece. Então ela tá muito bem na casa dela, com o marido dela, de repente a visão fica turva, de repente ela sente uma tontura, um enjoo, e quando ela pisca, ela tá em outro lugar. Só que o problema é que esse outro lugar, para além de ser no século XIX, que era uma época difícil, ele fica no sul dos Estados Unidos, numa fazenda escravista. Pensem bem no que seria para uma mulher negra do século XX ser transportada para o século anterior, onde ainda havia escravidão. Isso por si só já é um baita de um problema, mas ela vai ter que descobrir ele como se virar nesse ambiente, até porque ela demora um pouquinho para entender o que está acontecendo, e se virar para sobreviver. Esse é um livro que vai falar sobre sobrevivência para além da escravidão. Então ela pisca e tá no século XIX. Ela vê um menino se afogando num rio, ela tá numa zona que tem uma mata e tem um rio passando e tem um menino se afogando. Automaticamente, sem pensar em nada, ela corre para salvar esse menino. Tira ele da água, a mãe dele aparece, surge ali, ela não tinha nem visto, e ela vai então tentar ressuscitar esse menino que já tinha se afogado. A mãe dele apresenta certa resistência, mas ela se oferece para salvar a vida do filho, então ela deixa. E ela realmente salva a vida daquele menino, faz ele acordar. Logo em seguida aparece o pai do menino com uma arma, e isso assusta ela porque ela se dá conta que eles estão com outras roupas que parecem de outra época, e ela sente o perigo iminente, ela sente que pode ser assassinada ali, então ela sente muito medo. Naquele mesmo momento ela volta pra casa dela. O marido dela fica sem entender o que tá acontecendo. Ele viu que ela tava num canto da sala, passou 3 segundos, ela apareceu em outro canto da sala. Ela também não entende muito bem, então ela vai tentar explicar, ele vai tentar entender, até que eles chegam à conclusão de que ela realmente voltou no tempo e começam a tentar aceitar isso aí. Só que eles não sabem quando vai acontecer de novo e como vai acontecer e por que tá acontecendo. Só que isso acontece e se repete. Então a gente vai acompanhar a Dana tentando lidar com o fato de que ela tá voltando no tempo e tem algum motivo para está acontecendo. Ela começa então a voltar recorrentemente a esse espaço, e cada vez que ela volta ela fica um tempo diferente, e ela vai se adaptando então na medida do possível a esse contexto da fazenda escravista, e é claro que não vai ser fácil, né, gente? Então ela tinha na mente dela uma ideia sobre escravidão, sobre tudo que ela tinha lido a esse respeito nos livros da história. Ela, como mulher negra, obviamente tinha a sua vivência, sabia o que era o racismo, mas ela nunca soube como era viver na época da escravidão efetivamente, e ela vai descobrir e não vai ser legal.
A crítica da Octavia Butler aqui à escravidão é muito clara e também a crítica à nossa sociedade contemporânea, que ainda traz resquícios de todo esse período de escravidão e de racismo. Tudo isso respinga na nossa história e a gente pode fazer muito bem um paralelo com o racismo no Brasil. O fato é que a leitura é muito fluida, ela tem muita ação, muitas coisas acontecem e muito rápido, vai ter cenas super violentas, essas práticas todas que os senhores de escravos faziam. Mas apesar de tudo, existe uma tentativa de sobrevivência que é muito forte, então ela tenta de todas as formas manter as coisas em ordem para que a história aconteça do jeito que aconteceu. Ela reconhece alguns nomes de ancestrais dela que moram nessa fazenda, então ela conhece esses ancestrais e conversa com eles, se torna próxima a eles, embora eles não tenham a menor ideia desse parentesco. Alguns personagens sabem que ela tá viajando no tempo, que ela vai e volta e que ela pode sumir a qualquer momento, outros personagens não sabem, mas ela cria vínculos ali naquela família, naquela fazenda, cria vínculos com outros escravos, ela se torna uma escrava automaticamente, porque uma mulher negra no século XIX não teria outra possibilidade, e ela vai ter que lidar com tudo aquilo. O espaço dessa narrativa, então, é no estado de Maryland, pré-guerra civil, então ainda não se discutia muita coisa sobre abolição. Era uma prática normal a escravidão e era uma prática que as pessoas da sociedade, os grandes fazendeiros, até mesmo religiosos, encontravam justificativas para que a escravidão parecesse algo normal. E ela, a Dana, que sabe que a escravidão foi abolida, que sabe que mais adiante as pessoas negras começam a ter seus direitos garantidos, ela no primeiro momento não aceita as coisas como elas são no século XIX. Então ela vai penar bastante nesse sentido, tentando não mudar as coisas, tentando entender que ela não pode mudar o curso da situação histórica. Vai falar também da relação conflituosa, paradoxal que existia entre o senhor de escravo e os escravos, as relações que eram de ódio, mas ao mesmo tempo em algumas partes existia até um sentimento muito conflituoso, nada fácil de explicar. Ela se pega achando que é uma fraude, que não é negra, porque ela tem que se adaptar àquela situação, ela tem que fazer algumas coisas, ceder em alguns pontos para poder sobreviver, para poder manter a própria vida, e isso não é fácil, ainda mais porque as outras pessoas negras da volta dela percebem que ela tem um tratamento diferenciado por ela ter uma visão de fora, por ela vir de outra situação e algumas pessoas saberem disso. As pessoas dizem que ela é menos negra, que ela é uma negra branca, que ela tá do lado do patrão. Como ela tem uma relação muito direta com esse patrão, isso vai ficar complicado mesmo. Vai ser uma relação em que a linha entre o ódio e o amor é muito tênue. Eu não tô falando de amor romântico, e ela leva muito tempo pra entender por que ela sente todo esse conflito, que na verdade é o conflito que uma situação de escravidão provoca, independentemente de onde acontecer e quando acontecer. Esse é um livro, então, que vai tratar de temas pesados, vai fazer um alerta pra gente que traga essas questões pro presente, que se fale sobre escravidão, joga na nossa cara todos esses problemas pra que a gente nunca esqueça do que o ser humano é capaz de fazer e de como sempre se usa uma justificativa pra escravizar alguém ou pra subjugar alguém. E também faz pensar que pra gente aceitar as coisas e se adaptar às coisas é muito fácil quando a gente está correndo risco de vida. Fica aí a provocação da Octavia Butler sobre isso, né? Sobre os nossos limites, sobre o que a gente faz para tentar sobreviver. E é claro que não dá para dizer se isso é certo ou errado, nem nada do tipo. Mas o fato é que esse livro, apesar de ser pesadíssimo em tema, ele é levíssimo na narrativa. Eu li 170 e poucas páginas no primeiro dia de leitura e eu não passei o dia inteiro lendo. É um livro que voa. Eu não conseguia nem parar direito pra fazer marcações. É um livro que eu gostei demais e vocês vejam que tem pouquíssimas marcações aqui porque eu não conseguia largar pra sublinhar e colocar post-it, porque eu queria muito saber o que ia acontecer em seguida. Ele é ágil, ele toca, ele é emocionante, ele tem bastante ação e tem esse toquezinho de ficção científica que também deixa tudo mais interessante. Aqui no finalzinho, então, a gente tem uma foto da autora e tem uma mini biografia que apresenta dados interessantes. E eu gostei muito de saber que ela resolveu escrever boas histórias porque ela uma vez assistiu um filme muito ruim, muito ruim no cinema. E ela disse, não, eu vou contar histórias melhores do que essa. E realmente ela contou, ela tem uma maestria de narrativa que eu não sei como pode. Eu não sei como ela consegue fazer isso, mas ela é uma narradora nata. Puxa a gente pra dentro do livro. Então,
acho que ela foi muito bem sucedida nos objetivos dela. Vi também por aí que ela tinha muita força de vontade, no sentido de eu vou fazer sucesso, eu vou vender um monte de livro, e ela vendeu mais de 500 mil de cópias desse livro pelo mundo afora, e eu fico muito feliz com isso. Ela é considerada a primeira dama da ficção científica, e isso tem muito valor, especialmente por ela ser uma escritora negra. Vivenciou muita coisa e conseguiu atingir o sucesso que ela realmente merece. Eu acho que é um livro que merece muito ser lido, acho que é uma baita de uma história, acho que a gente precisa refletir sobre os temas que estão aqui. Tem muitas outras coisas que eu não falei, porque eu não quero de alguma forma estragar as surpresas que a narrativa apresenta. Mas assim, gente, quem tem um livro, pegue e leia. Isso aqui é de ler rápido. Quem tá com ressaca literária, leia. Quem tem dificuldade para ler, leia. Quem acha que ainda não tem o hábito da leitura, pega esse livro, que eu tenho certeza que vocês vão querer ler toda hora e construir esse hábito, porque é uma história e tanto. Eu tô apaixonada, eu favoritei demais e eu super recomendo. Uma única observação que eu tenho pra fazer é sobre a linguagem. Eu achei que quando volta no tempo e existem diálogos ali entre personagens do século XIX e personagens do século XX, achei que a parte do século XIX não estava muito bem fiel historicamente. A linguagem não se parecia tão antiga como pareceria se fosse como na época. Eu não sei se isso é uma questão da tradução ou se é da própria linguagem da Octavia Butler, que não estava se preocupando com isso, mas me incomodou um pouquinho, nada que atrapalhe a leitura. Espero que vocês sigam a minha dica e peguem essa obra maravilhosa agora, urgentemente. Peguem e leiam, porque vocês não vão se arrepender. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha acalorada. Eu tenho um pouco de medo de fazer esse tipo de resenha imediata, mas eu sou assim mesmo. Quando eu gosto, eu falo demais, e vocês vão me ouvir falando sobre esse livro por muitos e muitos anos ainda, porque realmente ele merece. Comenta aqui embaixo se já leu Kindred, comenta o que achou da escrita da autora, comenta o que achou da história. Muito obrigada pela companhia até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo.